Aula de grego, João capítulo 1, versículo 1. Jesus, o verbo de Deus. Naher en hologos, kai en hologos, prostonteon, kai theos en hologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma exegese do texto grego de João, capítulo 1, versículo 1, e vamos entender o que significa o verbo do Theos, o verbo de Deus, descrito aqui nesse texto das Escrituras. Fica até o final desse vídeo, porque o Interpretando o Texto vai lidar com um dos textos mais bonitos das Escrituras, que é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Pega a sua Bíblia, uma caneta e um papel e bora para o texto. Esse versículo é conhecido como preâmbulo, como prólogo ou até mesmo como vestíbulo, como assim diz o Dr. D.A. Carson, comentando a respeito desse texto. Esse é o prólogo do Evangelho, é o prólogo de todo o Evangelho. Por que o prólogo de todo o Evangelho? Porque através desse Evangelho, desse vestíbulo, como diz o Carson, todos os outros vão vir em cima disso. Porque se o Logos, o verbo, ele se encarnou, isso significa que ele existia antes. Isso significa que ele é pré-existente, significa que ele é eterno, significa que ele é Deus, significa que ele precisou se encarnar. E mais tarde Paulo vai dizer que ele se esvaziou. Aí entramos na doutrina da kenosis e alguns pontos da asquenosia, do esvaziamento de Cristo, quando ele se esvazia da sua glória, não abrindo mão dos seus atributos, mas abrindo mão dos seus direitos e privilégios divinos, e veio e se habitou entre nós. Aí a palavra grega habitou, tabernaculou, se fez sagrado entre nós. Vamos entender um pouquinho a respeito disso de forma muito mais abrangente aqui agora. En, preposição, aher, dativo, substantivo, dativo feminino, singular, tá? Então esse texto mostra de forma clara quem é esse que é anterior ao princípio, quem é esse logos, quem é esse verbo que é anterior ao princípio. Enaher aqui é no princípio, ou seja, esse no princípio é a eternidade passada, ou seja, o período anterior à criação. Nós temos a criação lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no hebraico Bereshit, que significa no princípio. Agora vem João no capítulo 1, Enaher, ou seja, anterior a esta criação, período anterior ao período criacional, ao período da criação de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele já existia, ou seja, isso mostra sua eternidade, isso mostra que ele é o El Olam, ou seja, o Pai eterno, Pai da eternidade, o Deus eterno, o Príncipe da paz, o Deus todo-poderoso, o mesmo Deus profetizado por Isaías que viria na encarnação, nascido de uma mulher, de uma virgem, de fato veio na pessoa de Cristo, o próprio Deus encarnado em Cristo e habitou entre nós. Ou seja, esse Enahe significa que ele é um verbo eterno. Isso é claramente amparado nas Escrituras e o texto mostra isso aqui para nós. O tempo verbal aqui no imperfeito sugere uma existência antes, ou seja, o verbo é supratemporal, ele permanece em todos os tempos, ele simplesmente é, ele simplesmente existe. Este é o verbo de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, o verbo eterno. A exegese de Deus, ou seja, a explicação, a interpretação do divino, a explicação do eterno. A palavra logos aqui é um substantivo dativo masculino, tá? Indica perfeitamente que esse logos, ou seja, este verbo, é o próprio Senhor Jesus. Uma gama de significados, que é narrativa, razão, raciocínio, conhecimento, inteligência, sabedoria, palavra, cálculo. Tudo isso apontando para o próprio Senhor Jesus, que é a sede de todo conhecimento, que é a fonte de todo saber, que é a fonte de todo raciocínio, a fonte de toda palavra, porque dele está
toda a plenitude da divindade, diz o apóstolo Paulo. Isso é simplesmente maravilhoso. A preposição pros, depois vem o artigo ton, né? A preposição pros significa junto, mostrando que ele estava junto do Pai, diante do Pai, na presença do Pai, desde o período anterior à criação. Depois vem o artigo ton, mostrando que de fato, quem de fato ele é. Depois vem a palavra theon, né, para formar o prostotheon. Theon é o substantivo masculino acusativo no singular, mostrando que ele era, theon era, de fato ele era Deus, é um substantivo acusativo, mostrando quem de fato ele era. Ou seja, se ele se encarnou, significa que ele era Deus antes da encarnação. E continuou com os mesmos atributos de Deus depois da encarnação, e quando ele ressuscita novamente, tomando de volta seu corpo e sendo assunto aos céus, mostra que de fato ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tem a palavra theos, né, no grego, a palavra theos no grego, mostrando que de fato ele é Deus. Mas nós vamos ficar por aqui, somente esse pequeno trecho para aguçar um pouquinho o seu entendimento no grego bíblico do Novo Testamento. Quer aprender mais? Quer estudar mais? Matricule-se no nosso curso de teologia. Diga, eu quero, que eu estarei entrando em contato com você, para você estudar conosco e aprender junto conosco da palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.